olhamos a carta de Paulo, se você não conhece a história, você vai imaginar que Paulo ganhou uma grande herança, por estar tão alegre. Uma carta, 16 vezes, alegrai-vos, regozijai-vos. Paulo deve ter ganhado uma herança. Não, Paulo não havia ganhado uma herança. Paulo não havia se tornado um milionário. Como Paulo também não escreve a sua carta quando estava de férias em Cancún. Ele escreve a sua carta enquanto estava preso em Roma, aguardando uma sentença sobre a sua vida. Uma sentença que poderia levá-lo à morte, longe da sua família, longe dos seus amados, distante de fazer aquilo que mais amava, que era a obra de Deus, o grande missionário. E neste meio tempo ele vai dizer assim: alegrem-se, vivam alegre. Paulo vai nos dar uma receita na carta aos Filipenses, como vivemos alegres em meio às circunstâncias. E eu já estou vendo sorrisos nos rostos aí para a honra e glória do Senhor, amém? Paulo vai nos ensinar como vivemos alegre. Talvez você esteja abatido, talvez você esteja triste, a crise bateu em alguma área da tua vida, mas a palavra de ordem do mundo é crise. A palavra de ordem de Deus para você: alegre-se, porque o Senhor está conosco, amém? E qual é a receita de Paulo para nos alegrarmos? Leia comigo o capítulo de número 1, nós vamos ver aqui algumas orientações, porque Paulo estava alegre. Capítulo de número 1, verso 7, verso de número 8, diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Olha o verso número 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Qual é a receita de Paulo? Por que Paulo podia estar alegre, mesmo em meio a prisões, mesmo em meio a cadeias? Paulo estava alegre porque ele está dizendo aqui no capítulo 1, verso 7 e 8, que ele tinha relacionamentos saudáveis, que ele tinha boas amizades, ele tinha no seu coração pessoas especiais. E então a receita de Paulo para vivermos felizes, mesmo em meio a circunstâncias contrárias, é construirmos relacionamentos saudáveis. Como que eu construo relacionamentos saudáveis? Andando com pessoas de pensamentos e atitudes positivas. Não adianta você chegar no momento de crise, abatido agora, ligar para uma pessoa, você vai falar: vamos conversar, estou precisando de conversa, precisando desabafar. Você chega triste, vai conversar com a pessoa, sai deprimido. Você vai falar: estou com um problema. Você nem imagina o que eu tenho para te falar. Não, mas está apertado. Para você está apertado, para mim já esgotou, não tem saída. Não, você vai lá precisando de um auxílio, você volta arrasado, você volta arruinado. Você tem que andar com gente de pensamento positivo. Eu preciso andar com pessoas que amam a Deus. Diga assim: que amam a Deus. Para construir relacionamentos saudáveis, eu preciso andar com pessoas que amam a Deus. Primeiro conselho, então, de Paulo para vivermos uma vida alegre: temos relacionamentos saudáveis. Olha para o seu irmão e diga assim: conta comigo. Não quer um relacionamento saudável? Não é fiel? Não é fiel? Então, aí, ó. Também? Olha o capítulo 1 ainda, vamos ver a segunda receita de Paulo. Verso de número 12 diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, diga assim, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha, estava na prisão. Olha o que diz o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo me ensina que para viver alegre, em meio às adversidades da vida, eu preciso estar andando com pessoas boas ao meu lado,
construir bons relacionamentos, participar de células, estar numa das nossas células, andando com gente de Deus, gente de fé, gente que tem palavra de ânimo, gente que vai te ligar no dia difícil. E a segunda receita de Paulo para vivermos uma vida de alegria em meio às adversidades é extrair lições positivas das adversidades. O que Paulo está dizendo? Eu estou em meio a prisões, estou em meio a cadeias, mas olha só, isso serviu para o progresso do Evangelho. Isto serviu para que os irmãos em Cristo tenham ousadia e intrepidez de pregar cada vez mais a palavra de Deus. Sabe o que ele está dizendo? A minha prisão, o meu esforço fez com que pessoas se animassem. Se Paulo, que está em cadeias, ele que está preso, ele continua pregando o Evangelho, e quanto mais nós que estamos livres, então vamos fazer a obra de Deus. Ele vai extrair excelentes lições. Ele vai ver que pessoas vão ser abençoadas por meio das suas cadeias. E eu aprendo, meu irmão e minha irmã, que em meio às crises, em meio às adversidades da vida, nós precisamos extrair lições. Você pode extrair uma lição boa ou ruim da crise. Você pode passar por esta crise financeira e aprender a administrar melhor o seu dinheiro. Você pode passar por um problema de saúde e aprender a cuidar melhor da sua saúde. Você pode extrair algo positivo. Você pode pegar de uma crise num relacionamento conjugal, familiar ou com filhos e se tornar uma pessoa mais flexível. E você então vai extrair o que é bom e passar a desfrutar o melhor de Deus. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Que nós precisamos, no meio das adversidades, porque as adversidades são pedagógicas, elas nos ensinam, e nós temos que aprender não a ficar olhando só para o problema, mas extrair o que nós podemos ter de lição. Então, meu irmão, se você está passando alguma adversidade, olhe para ela, extraia o melhor e coloque um sorriso no teu rosto e vai dando glória a Deus. Olha a terceira lição, receita de Paulo, Filipenses capítulo 3, verso de número 13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem quer ser feliz? Mesmo em meio a essa luta, você pode dizer: pastor, você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe a crise que está na minha casa, você não sabe como é que está a minha despensa. Eu abro a despensa, pastor, só a graça. Mas Paulo diz que nós podemos nos alegrar. Por quê? E aqui ele vai dar uma outra receita. Eu preciso ter foco. Ele está dizendo aqui que ele tem alegria porque ele tem expectativa de um amanhã melhor. Ele tem expectativa de que amanhã será diferente. O que ele diz? Eu esqueço das coisas que para trás ficaram. O que foi, foi. O que passou, passou. Porque tem gente que foca. E essa terceira receita de Paulo é ter foco. Aonde? No passado? No que deu errado? Aí tem gente que pega e fala assim: ah, mas eu me lembro no dia em que o meu namorado me largou, né? Foi no ano tal, foi tal hora, né? Era numa sexta-feira, e ele estava com a roupinha azul, eu estava com sei lá o que, e lembra? Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo assim: ó, eu deixo as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo: eu olho para frente, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser diferente, a crise vai passar, a porta de emprego vai abrir, o milagre vai acontecer. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha o que ele diz aqui no verso de número 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que está dizendo? A porta não abriu, mas a porta do céu vai se abrir para mim e eu vou entrar nela, e por isso eu posso estar alegre. Meu irmão e minha irmã, Deus tem promessa para a tua vida. Deixa as coisas que passaram, Deus tem um novo para você. Entre e desfrute o novo de Deus em nome de Jesus. E aí quem olha para frente vive feliz. Quem vive olhando para trás, já ministrei, vive de lamentações. Eu era feliz, eu tinha casa própria,
eu tinha empresa, eu tinha casamento, mas se acabou, olha para frente, se alegra, porque Deus tem um novo para você. Quer ver a quarta receita de Paulo? Filipenses capítulo 4, olha o verso 12, o que Paulo vai nos ensinar, e olha por que ele era feliz. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, diga assim, segredo. Aprende esse segredo aí, irmão, olha só. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual é a receita de Paulo para você viver uma vida contente? Porque ele diz assim: viva contente. Viva contente é quem vive alegre. E sabe qual é a receita dele? Você tem que se adaptar à realidade da vida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: eu sei viver em qualquer circunstância. Se eu tenho pouco, se eu estou passando um momento de escassez, eu não vou morrer. Mas também se eu tiver em abundância, não vou ser soberbo nem metido a besta. Eu vou me adaptar à realidade da minha vida. E qual é o momento que nós estamos vivendo? Momentos de adaptação. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vivo feliz porque eu vivo à medida que Deus tem me concedido. E aí eu caminho. Se Deus deu, glória a Deus. Se eu não tenho, eu continuo dando glória a Deus, estou satisfeito. Aprenda a se adaptar e você vai ter um sorriso no seu rosto todos os dias da vida. Por que tem gente que vive cabisbaixo? Porque não se aprende a se adaptar. Fica vivendo, sonhando, olhando para o vizinho, para a garagem do vizinho, o que o vizinho do condomínio tem. Esquece, eu sei, a minha realidade hoje não é essa, e eu me adapto e eu continuo feliz, eu continuo contente. E ele que diz: eu continuo satisfeito em Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus me deu, se eu tenho é porque Deus me deu. Se eu não tenho, não tem problema. Ele continua cuidando de mim, amém? Deus cuida de você, diga assim: Deus cuida de mim, amém? Olha ainda capítulo 4, versos 6 e 7, a receita de Paulo para estar feliz. Verso 6 assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga assim, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Quem quer ser feliz aqui? Quem quer ser feliz mesmo em meio às adversidades da vida? Quer? Então pratique a oração. É o que Paulo está ensinando. Sabe qual era a receita de Paulo? O segredo de Paulo para ter uma vida feliz? Ter uma prática de oração. Ter uma vida de oração. Paulo, o que ele está me ensinando? Que na hora do aperto, ele corria para orar. Na hora em que o desânimo começava a pegar o coração dele, a mente dele, ele corria para Deus. Na hora que vinha aqueles pensamentos ruins, porque vem, o que ele está dizendo? Eu corro para orar. Eu entro em oração. Ele está dizendo assim, olha o que ele diz assim: não andeis ansiosos. O que ele estava dizendo? Quando eu começo a ficar ansioso, quando eu começo a ficar preocupado, e amanhã, e a conta, e o boleto, as vendas caíram, a empresa está demitindo, a crise está profunda, eu começo a ser dominado pela ansiedade. Ele está dizendo assim: não andem ansiosos. Antes apresentem a Deus as vossas orações, súplicas com ação de graça. Sabe o que ele está dizendo? Corra para a oração. Sabe qual é o resultado quando você corre para Deus? Aquela angústia, aquela aflição. Tem gente aqui que não dorme à noite, acorda, fica pensando, preocupado, e ele está dizendo assim: vai para Deus, vai orar. E quando você ora, a paz de Deus que excede o entendimento. Sabe o que excede o entendimento? Você está preocupado, angustiado, desesperado, e de repente você começa a orar, apresentar a Deus. Vem uma paz que você não sabe de onde, tua conta não está paga, a dor não sumiu, os problemas continuam ali, mas tem uma paz de Deus que ninguém sabe explicar, porque é a presença do doce Espírito Santo de Deus que enche a tua vida. E a Bíblia diz:
e ela guardará o teu coração e a tua mente, para que a ansiedade não te domine e a depressão não entre na sua vida. É o que ele está dizendo. E aí, quando eu tenho meu coração guardado, a minha mente guardada, então eu vivo em alegria. Porque você acorda assim, você chega lá no seu negócio, e aí, quando deu para pagar? Quando não deu para pagar, mas como é que está? Deus suprirá todas as coisas. Eu estou em paz. Por quê? Porque eu orei, eu entreguei para Deus, eu apresentei ao Senhor, e o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amém? Capítulo 3, versos 7 e 8, ele diz assim, para vermos uma outra receita de Paulo para vivermos uma vida alegre. Verso 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui com Paulo? A receita para viver uma vida alegre, eu tenho que ter escala de valores na minha vida. Paulo vai dizer assim, principalmente no verso de número 7. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? O que antes para mim era de muito valor, de muita valia, hoje para mim não tem valor. Porque para mim hoje, o que está acima de tudo, que está no topo para mim é Cristo. E eu tenho Cristo. A prioridade na minha vida é Jesus. Ele está dizendo: crie uma escala de valores na sua vida, valores espirituais. Tem gente que o valor é a casa, o valor é a carreira, o valor é um carro, o valor é um bem material, é uma posição financeira, uma posição social. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já tive isso, mas para mim isso aí não tem mais valor. Eu tenho agora algo maior, que é Cristo. Quando você tem Cristo na sua vida, Ele está como escala maior na sua vida, você é feliz. Porque se eu já tenho Cristo, o resto é lucro. Eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho paz. Se eu tenho Deus, eu tenho Jeová Jireh, o Deus que diz no Pai Nosso que Ele me dá o pão de cada dia. Ah, pastor, mas você não quer ter as outras coisas que servem? Servem sim, é bom, mas não é prioridade na minha vida. Minha prioridade é ter Deus comigo, e quem tem Deus é alegre. Capítulo 4, nossa penúltima receita de Paulo para nós irmos orar. Ele diz assim, no capítulo 4, verso de número 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará convosco. Olha de novo, vamos ler. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com você. Diga assim: o Deus de paz estará comigo. Quer ser feliz? Viva o que você crê e o que você fala. É isso que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe isso que vocês aprenderam de mim? Olha o que ele está dizendo. Olha para mim, olha para a minha vida. Eu vivo o que eu creio, eu vivo o que eu prego. Que a sua vida, Paulo está dizendo assim: a minha vida é um espelho. Eu não falo uma coisa e na prática sou outra. Eu não sou na igreja uma coisa e no mundo lá fora eu sou outra coisa. Você não é alguém dentro da sua casa e lá no trabalho você é outra pessoa. Não, quer ser feliz? Seja você. Seja você naquilo que você crê, na sua crença e naquilo que você fala. Se você fale, você honre a sua palavra. Se você promete, que você vai lá e você cumpra. É o que ele está dizendo. E olha como ele termina dizendo então. Ele vai dizer assim no verso de número 9. Ele vai dizer assim: e o Deus de paz estará com você. Diga assim: o Deus de paz estará comigo. Sabe o que ele está dizendo? Quem é honesto, quem é reto, o Deus de paz está com ele. E aqui para encerrarmos, verso número 5 ainda do capítulo 4, ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Diga assim: seja a amabilidade de vocês
conhecida por todos. Amém? Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: se você quer ser feliz, seja amável. Não seja irado. Não seja carrancudo. Não seja mal-humorado. Sabe qual é o segredo da felicidade? Sabe por que você anda feliz? Já viu uma pessoa sozinha ser feliz? Impossível. É impossível alguém ser feliz sozinho, sim ou não? Claro. Alguém gosta de andar com gente mal-humorada? Não, você não gosta. Chega gente do lado de gente mal-humorada, gente pessimista. Você chega do lado daquela cara, desanimado. Todo dia tá ruim. Ó, hoje tá sol, eu falei, tá quente demais, né? Mas agora chegou o frio, odeio o frio. Aí tá naquela estiagem, não chove, a igreja toda orando, choveu um pouquinho, olha, tá vendo? Tá chovendo, que desgraça. Não, irmão, tá? Seja amável, é o que ele está dizendo, porque ninguém suporta andar com gente assim. E ele está dizendo assim, que perto está o Senhor. Pessoas amáveis não gostam de guerras. Pessoas amáveis não gostam de fofocas. Pessoas amáveis não gostam de intrigas, porque pessoas amáveis gostam de estar de boas companhias e ninguém gosta de andar com fofoqueiro. Você gosta de andar com fofoqueiro? Não? Por que dá corda para ele então? Sabe o segredo? Pra você cortar o fofoqueiro? Na igreja eu ensino os obreiros, né? O segredo é o seguinte: pastor, você viu o pastor, você viu o fulano? Vamos orar por ele agora. Acabou a fofoca. Acabou, verdade. Fale isso. Você viu a irmã? Então ela... Vamos orar agora por ela. Acabou. Põe fim na fofoca. Porque ninguém gosta de fofoqueiro. Porque você sabe que o fofoqueiro, na hora que você virar as costas, ele vai meter o pau em você. Você sabe que vai. Você sabe. Então, seja amável. E olha o que ele diz assim no verso de número 5. Ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Diga assim: perto está o Senhor. Ter a presença de Deus nos dá alegria. É impossível quem tem a presença de Deus não estar alegre. Como Paulo pode estar alegre em cadeias? Como Paulo pode estar alegre encarcerado? Como Paulo pode estar alegre prestes a ser morto? Por quê? Porque perto está o Senhor. Se Deus estiver do seu lado, meu irmão, não tem crise, pode se levantar um inferno, pode vir demônio, pode for o que for, você está alegre, você diz assim: perto está Deus. Se Deus está do meu lado, não tem mal contra a minha vida. Se Deus está comigo, maior é aquele que está em mim comigo do que aquele que está no mundo. Amém?